Muito bem, nós estamos chegando no ar, no nosso texto e contexto neste domingo. Minha gratidão por essa partilha. E eu estava aqui refletindo, sabe? Quando nós, às vezes, queremos um sinal, uma sinalização, algo testificando, confirmando algo na nossa jornada, algo do nosso chamado, algo se nós estamos ou não tomando o caminho certo, o rumo certo. E às vezes a gente não vê tanto assim, a gente está esperando aprovação, validação, né? Que estamos esperando essas coisas. E nem sempre isso não acontece assim como nos foi ensinado, né? Não acontece dessa forma. E pelo contrário, às vezes acontece a ausência, você vê um vazio, você vê uma coisa. E às vezes você fica disponível às propostas de assédio para você contrair, né? Para você atrair validação. E aí você faz coisas que é como se isso, os antigos diriam que isso é roubar a glória, né? Você rouba a glória. Você rouba a glória, que é algo que vem do divino, do incognoscível, para promover a sua validação, promover a sua glória própria, né? Então você faz o que for para fazer, tá aí mesmo pessoas vendendo essas glórias fabricadas, né, produzidas pela produção dos homens, e aí você coloca ali um rótulo, né? Coloca ali, denomina aquela glória como tendo sido algo de Deus para você, algo que você recebeu da parte de Deus, e não foi. Foi você suando a camisa mesmo, se esforçando para que aquilo acontecesse, né? Isso é coisa das mãos dos homens, né? O esforço humano, que tem a sua importância no mundo corporativo, né? Mas em relação à glória de Deus, as coisas do Espírito, é uma jornada inversa, né? É diferente. Então, às vezes a gente vai fazendo uma coisa, está vendo algo e você está esperando uma validação e não vem, você fica, será que é de Deus? Ainda tem aqueles que dizem que o que é de Deus é validado pelos homens, e sabe, com o passar do tempo, na experiência, você vivendo, você vê que não é bem assim a coisa não é bem assim, né? E quando você vê que a coisa não é bem assim, que não está tendo essa glória, essa validação, sabe, os olhares se voltando para você, você tem duas opções, né? Ou você desiste, né? Desiste e até se revolta, dizendo, não me enganaram, não é o que me contaram, né? É tudo uma mentira. Ou se realmente isso é de Deus na sua vida, está conectado com o divino, você continua, independente dos resultados, independente do que vai acontecer. Porque o seu chamado, a sua conexão com o divino é maior do que a validação dos homens, do que, sabe, o apoio aglomerado dos homens. É maior do que isso. É maior do que a plateia, é maior do que a audiência, do que, né, os espectadores que criam uma expectativa no seu talento, na sua apresentação. Não é a questão só de ser um artista, mas de você ser essa arte nas mãos do divino. E deixa fluir, é isso, não tem uma questão, não adianta fazer a coisa ficar corporativa e comercializar a coisa, mercadejar algo que transcende a lógica do mercado. Transcende a lógica do mercado. Hoje a gente está numa situação tão assim que a música da alma também é a música do mercado, é a música do comércio, né? E aí isso rouba todo o encanto. Cadê o encanto daquilo que não se pode domesticar? Cadê o encanto do indomável? Cadê o encanto do indomável se agora até o indomável é comercializado? Tudo tem um preço. Coloca-se numa plataforma, numa vitrine, e cadê a essência daquilo? Parece que isso é roubado. E há uma confusão porque a gente quer validar essas coisas
mercadejando-as e achando que mercadejando vamos ter o controle disso. Queremos estar no controle daquilo que transcende os ditames, que transcende as fronteiras, que transcende, sabe, a lógica, que é livre. E ele transcende porque é livre. É livre. Ele se encontra com a espontaneidade. Isso é fantástico, isso é tremendo. Isso é o fluir da vida. Isso é o fluir da vida. Continuando. Não é uma questão de incorporar um personagem. Não é uma atuação. Eu vou atuar aqui no palco das ilusões. Né? Eu vou atuar, vou entrar agora aqui que eu vou atuar no palco das fantasias. Não. O feriado das fantasias já passou. Aqui não se trata de uma atuação. É a vida que flui. É a vida que flui a cada dia. É um fluir de vida. Mal interpretado por muitos. Compreendido por poucos. Ou quase nada. Mas ainda assim, o fluir continua. O fluir continua. O fluir se renova a cada dia. Independentemente das circunstâncias. Isso é o diferencial, é o que faz a diferença e fluir. É tão bacana quando a gente está conectado com esse fluir de vida. E é tão triste quando isso não acontece. Não porque os deuses não queiram, não porque o céu está fechado para você. Mas o universo está aqui, está disponível, está aberto. E quando a gente tem a chance, a gente às vezes despreza essa chance. Quando a gente tem a oportunidade, eu não sei se você já percebeu essa oportunidade chegando para você, eu já. Dá para perceber quando a gente tem essa oportunidade, dá para discernir quando ela vem. Ela vem de tantas maneiras. Uma delas é quando a gente está naquilo que o mundo corporativo chama de solidão. Eita, eu penso um momento que é um prato cheio para esse momento você se amalgamar com esse momento. É um momento que o corporativo chama de solidão. Outro momento que aqui as pessoas chamam, é um momento que as pessoas chamam de sofrência. Pense um momento que você tem um portal aberto para uma conexão com o divino, para uma conexão que você comunga com aquilo que é indomável. Pena que muitos não conseguem enxergar isso, perceber quando chega esses momentos que o mundo detesta, que o mundo tenta fugir, tenta evitar, são os momentos que você tem a grande oportunidade de se conectar com o todo, de se envolver com o todo. Se envolver, que eu digo, é com o todo, não é com os comerciais, né, os comerciais que tem de reflexões de 15 segundos sobre Deus na internet. Estou falando disso não. Estou falando de uma conexão com o todo que você tem. Algo tremendo. Algo tremendo, envolvente, sabe? Isso é tão forte que você vai perceber coisas até estranhas na sua jornada. E à medida que o tempo passa, como é o meu caso, né? O meu caso já fazem anos que eu estou na estrada da fé. Então coisas que há 10 anos atrás eu não via, eu não vivenciava. Hoje, né? Há 10 anos atrás eu não vivenciava certas coisas que hoje eu estou vivenciando, né? E que eu nem pensei que isso fosse acontecer e vivenciar. Ver coisas que antes eu ignorava, eu imaginava que não iria ver. E você vai vendo essas coisas acontecendo e você vai ficando pensando, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? O que está havendo, né? Pessoas desistindo da jornada. Pessoas que às vezes não vão te compreender. Incompreensões surgindo. E tudo. E às vezes você olha assim, caramba. Você começa a falar com as árvores, com os gatos, com os cachorros, com o céu, com as nuvens.
E você vai, e até melhor, a comunhão flui até melhor. Porque raramente você vai encontrar um semelhante. Raramente. Mas à medida que o tempo passa, que isso acontece, quanto menos presença de homens, parece isso um paradoxo, mas quanto menos presença de homens para te entender, parece que mais Deus está disponível para você. Porque você também está para Ele. Então estão os dois. Você se chega para Ele, Ele se chega para você. É como alguém falava uma vez, alguém dizia assim, esse cara é muito estranho. Ele é muito estranho. Parece que ele vive em outro mundo. E aí quando a pessoa diz, parece que ele vive em outro mundo, eu disse assim, dessa frase eu gostei, dessa parte eu gostei. Isso é um elogio para mim, você dizer que eu vivo em outro mundo. E a outra pessoa diz assim, e ele passa muito tempo sozinho. Aí eu disse, gostei, obrigado por esse elogio. Isso é um elogio para mim. Porque esse tempo sozinho é o tempo que eu tenho a disponibilidade para estar em comunhão. Sem interferências. Sem distrações. Sabe? Só ali. Você e o todo. Em conexão, em espírito, em verdade. É algo fantástico. E é interessante porque eu vejo pessoas que às vezes se esforçam, viajam, vão lá para poder ter isso. E sendo que a questão não é isso. A questão você vive a vida normal e a vida parece que ela que fornece, é o universo que conspira. Isso é uma conspiração do universo com a gente. Eu vejo o universo conspirando na minha vida. E o que ele conspira é isso, é me favorecendo essas oportunidades, estar em momentos de contemplação, em momentos de solitude, em momentos de ócio, sabe? Ele oferece isso. Ele oferece isso. E nesses momentos a gente pensando assim, eu estou sozinho agora aqui. Sozinho nada. Nada, você nunca está sozinho. Guarda dessa frase, você nunca está sozinho. A presença do divino está com você. E quando você abrir os olhos e enxerga isso, você é o homem mais grato desse mundo, você é a mulher mais agradecida desse mundo. Há um estado de graça, de gratidão. Quando isso acontece, quando a gente tem essa percepção, enquanto a gente vê as pessoas brigando por coisas, até usando a Bíblia, até falando em nome de Deus, assim, você tem que andar estressado, em nome de Deus, tem que correr atrás da sua vitória, em nome de Deus, você tem que lutar para ter uma vida abençoada. Você, quando está nesse momento de solitude, você fala, eu tenho que correr atrás do quê? Eu tenho que fazer o quê? Porque não é fazer, é parar de fazer, é deixar de fazer. É se permitir ao fluir do divino. Se permitir ao fluir do divino. Aquele momento que parece tão difícil para o homem corporativo, né? Porque é um momento de rendição. É um momento de se render. É um momento de se render. Não é um momento de atacar, não, é um momento de se render. É difícil você falar às vezes para alguém que vive uma vida frenética, né? Você falar para a pessoa assim, você tem que se render. Isso parece que soa até como uma afronta, um palavrão. Você falar isso para uma pessoa que ela vive uma vida frenética, ela começa... É como entrar num processo de abstinência. Começa a vir aqueles impulsos, vem aquela coisa, a pessoa fica com o coração perturbado, fica difícil. Por isso que é bom a gente ficar atento quando o universo está conspirando para que isso aconteça. E aproveitar. Às vezes o universo começa a conspirar na nossa vida para a gente ficar naquele momento com o todo, com o divino. Só que aí a gente pensa que não, a gente pensa que a gente está naquele momento ali para a gente ficar no celular. A gente pega ali o celular, os contatos e procura alguém para conversar. No momento que o universo está conspirando para você conversar com Deus. Aí a pessoa, não, mas é que eu quero conversar com o Deus que está em você. Não se preocupe não que isso aí vai ter tempo que sobra para conversar com Deus que está em mim.
Mas é preciso não só conversar com o Deus que está em mim. Jesus começou a falar isso para Pedro. Pedro, você conhece o Deus que está em mim, mas você um dia vai ter Deus em você, Pedro. Deus vai estar em você. E quando isso aconteceu com Pedro, Pedro começou a ser um homem de oração. Ele começou a ser um homem que ele procurava momentos para ele ficar ali na solitude, ficar sozinho, porque ele sabia que ele nunca estava sozinho, ele sabia que o Espírito Santo estava com ele. Então ele queria estar ali com o Espírito, em comunhão com o Espírito, em comunhão com... Ele só ia ver os homens quando era solicitado, mas depois daquilo ele se retirava. Eu quero estar em comunhão com meu Senhor. E olha, quando você experimenta dessa comunhão pelo Espírito Santo, isso é uma coisa assim que é quase viciante, você não quer parar mais. Onde é que você vai? Eu vou ficar ali. É uma coisa que não é uma performance, sabe, automática, produzida assim por uma produção do ego, egóica. Não é uma coisa, sabe, da mentalidade carnal. Mas isso é uma coisa de uma nova natureza. É uma nova natureza. E aquilo te leva a viver essa natureza de maneira natural, naquela frequência dessa nova natureza. Ao ponto disso até destacar você dos demais, porque os que não possuem essa nova natureza, eles acham meio assim que estranho o nosso comportamento. Eles acham estranho. Vai fazer o que aí? Eu vou ficar aqui. Mas a pessoa pergunta assim, você está com depressão? Você está... Não, pelo contrário, está tudo bem. Não é porque ninguém aguenta ficar sozinho. Não, mas eu não sou ninguém. Tá vendo? Essa é a questão, eu não sou ninguém. E ao mesmo tempo eu sou ninguém. Mas um ninguém que foi encontrado pela presença. Não preciso nem ser alguém, porque o alguém que está aqui é a presença. E essa presença me encontra, e é tudo que eu preciso é dessa presença. É uma presença onde eu me perco e eu me encontro. É uma presença que transcende as afirmações. É um fluir de vida. Isso vai acontecendo cada dia, cada momento. Independente das condições, independente das sensações, independente se eu como ou não como, independente do dia, da noite, independente, sabe, da saúde, da doença, independente disso. É um fluir, é um rio fluindo, é um fluxo natural. O rio, é o fluir do rio, o fluir de vida fluindo dessa nova natureza. Isso vai acontecendo. Aleluia por isso. Gratidão, meus irmãos, por isso, por essa bênção, por esse fluir acontecendo. Gratidão, porque mesmo quando nós não somos compreendidos pelos homens, essa presença vem, nos apazigua, nos aquieta. Ela aquieta a nossa alma. Ela vem como um refrigério para nós. E diz assim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos continuar, a jornada continua. Vamos prosseguindo, a jornada continua. E meus amados irmãos, é isso que eu tenho para dizer hoje. Que a jornada continua para nós. Quero ser bem sucinto nessas lives, porque é o que está vibrando, está fluindo dessa forma. E é que a jornada venha que está continuando para mim e para você. Fica com Deus, fica com o Espírito Santo aí onde você está e cultive isso. Que a gente possa estar cultivando essa... Se você sentar comigo para conversar comigo sobre o Espírito Santo, sobre a jornada da fé, tem tanta coisa, porque é a comunhão todo dia. Tem muita coisa. Talvez eu não vou saber conversar com você sobre outros assuntos. Realmente, eu tenho pouco... Você não vou falar aqui sobre... Não, eu vou ouvir você. Eu vou lhe ouvir, educadamente.
Mas falar sobre isso eu não vou saber falar muito. Mas se você falar assim, e aí, como é que tá a jornada da fé? Como é que tá a jornada da fé? Aí, olha, cada manhã, cada café da manhã, sabe, a cada broa da tarde, a cada chá da noite, a cada ida e vinda, e quando estou parado, né, a cada sono, a cada vigília, a cada amanhecer, a cada final de tarde, na viração do dia, no pôr do sol. Boa noite, Maís. Maís, boa noite, bem-vinda, tá bom? Obrigado por passar aqui e de permanecer esses minutinhos aqui. Se bem que já está chegando no final da nossa live, tá certo? Mas é isso. E aqui já entrou, já é abençoado aqui nesse momento, hoje, nosso domingo, texto e contexto. Então é isso, é o fluir da vida. E esse tempo que está passando, não é só para a gente envelhecer, se ver diante do espelho, eu estou envelhecendo. Não, mas para expandir, para desenvolver essa essência, ela se desenvolve na gente em meios anos. Ela vai se desenvolvendo, ao ponto de você ficar, sabe, de você perceber Deus em coisas que antes você não percebia. E você percebê-lo não só nas coisas, mas para além das coisas. Você vai perceber em coisas, mas para além disso. E em você. Sabe, é o seu ser conectado com Ele. É o seu ser amalgamado com Ele. Isso é interessante, porque quando alguém chega para conversar com você, a pessoa vê o Cristo que está em você. Ela percebe, peraí, essa pessoa não... Peraí, que energia é essa que está fluindo nessa pessoa? Porque sai da boca o que está cheio o coração dela. De repente a pessoa está ali falando com você, cheia de problemas, as problemáticas da vida, né? Os dilemas. E aí você chega como uma brisa suave, um óleo fresco na conversa. E a preocupação, aquele estado problemático da pessoa não te contagia mais. Você não é contagiado por aqui. Você não fala, eu vou já pro quarto chorar porque o irmão tá passando por um problema. E vai adiantar. Vai adiantar você entrar no teu quarto, apagar a luz e ficar ali chorando. Aí vão ficar dois melancólicos. Não. Se o Espírito Santo abriu essa porta para mim ouvir alguém expondo as suas tenebrosidades, seus vales sombrios, é porque naquele momento o esplendor de luz está em mim, querendo resplandecer naquelas sombras. Eu não vou me contagiar pela tenebrosidade de alguém que está compartilhando uma fase difícil da sua vida. Se a pessoa está compartilhando para mim, ela está esperando o quê? Ela está com esperança que a estrela que há em mim vai brilhar, o esplendor vai refletir, vai haver fachos de luz, reflexos de luz em meio àquelas sombras que está sendo compartilhada. E se eu falo, eu estou tão condoído porque você está condoída, aí vão ficar dois condoídos, dois contritos, dois compungidos, né? Aí vai contagiando. Aí o contritamento daquela pessoa, o vale sombrio dela está passando para você. Não é isso que a palavra diz. A palavra diz que maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós do que o que está fora de nós, do que o que está nesse mundo. Maior é a unção do Espírito na minha vida do que as problemáticas que chegam aos meus ouvidos. As problemas sempre vai ter, sempre vão contar problema. Fulaninha hoje não almoçou, pronto, é um problema. O Zezinho hoje não me deu bom dia, outro problema. O Joãozinho hoje não descascou as escamas do peixe, outro problema. Sempre vai ter um problema. Aí eu vou me trancar porque o Joãozinho não fez a escamação dos peixes. Faz isso não. Faz isso não. Se não dá para você fazer no lugar dele, creia, tem esperança que uma hora o Joãozinho vai conseguir tirar as escamas do peixe. Uma hora ele vai conseguir. Isso é mais do que pensamento positivo, isso é ser luz. Isso é refletir. Por que estão contando isso para mim? Por que estão contando? Por que está chegando isso no meu ouvido que o Joãozinho não tirou as escamas do peixe? Por que está chegando isso pro meu ouvido? É para me ficar melancólico? Não. Talvez eu faça até uma poesia com isso. Joãozinho não tirou as escamas do peixe, mas a vida continua.
A vida continua e o ser continua. E eu estou aqui para adorar. Pronto, e a vida continua. Aí a pessoa olha, mas você não vai parar porque o Joãozinho não fez. Aí não, o Joãozinho parou, mas eu não parei. Eu continuo porque eu sou um fluir de vida a cada dia. Fluindo a cada dia. Fluindo a cada dia. De glória em glória, de fé em fé. Aí o Joãozinho, deixa o Joãozinho. Uma hora o Joãozinho pega lá e faz o que ele tem que fazer. E você, o meu fazer, eu estou fazendo o que é. Eu sou um adorador, eu estou adorando. Adorando, fluindo. Cada momento. E assim, as demais coisas serão como consequências. As demais coisas são acrescentadas. O universo vai conspirando. Vai favorecendo. E a gente se permite a graça do Senhor. Aí de repente a pessoa chega depois, no outro dia, começa a contar outra problemática para você. E aí você fica assim, olha, fala, eu vou até fazer isso agora. A pessoa chega para mim, já chega para mim, né? Vou contar uma problemática aqui para você. Uma problemática? É. Muito bem. Você quer que eu escute? Quero. Vai lá. Mas também eu quero falar depois, porque não é justo eu só escutar você. A pessoa começa, Joãozinho não descascou, não tirou as escamas, a Mariazinha não pegou a vassoura, o Aguinaldo não deu a ração dos cachorros, o Zé Pereira não destelhou a casa, e começa. Aí você, já tá com meia hora aqui você contando as problemáticas. Aí a pessoa, tá bom, quer um copo com água? Quero. Toma aí um copinho com água para hidratar um pouco. Agora pega fôlego aí, vamos lá. Aí o que? Agora posso falar também? Fale, que eu sou educado, eu vou ouvir também. O que foi que aconteceu com você? É outra problemática? Não. Não que não tenha problemáticas. Mas quando você começa a se permitir ao nível de adoração, você transcende, você fica acima da nuvem. Você fura a nuvem. Você quer furar a nuvem? A pessoa, mas como é isso? Isso é muito poético para mim. Não, não é poético aqui. É magnetismo espiritual, pela fé. Você quer? A pessoa, tá bom, vou tentar. Vamos lá, como é que é? Vai lá, fecha os olhos, mas eu não tô nem na igreja. Não, você não tá na igreja, você tá com a igreja. Ah, você sou eu, fecha os olhos. Vamos orar, vamos adorar. Meu Deus, obrigado por esse momento. Obrigado porque eu posso falar contigo, não porque eu sou um grande sacerdote, mas porque eu sou teu filho. Eu sou teu filho, te agradeço por ser filho do Senhor. E por eu ter essa comunhão com o Senhor, eu não tenho cerimônias em conversar, eu não tenho problemas em conversar contigo. Eu posso estar cheio de problemáticas, mas não há problemática em conversar com o meu Pai, com o meu Deus, com o meu Criador. Não há essa problemática. E meu irmãozinho chegou aqui, Senhor, com problemas, muitas problemáticas. Mas eu sei que o Senhor pode agora pacificar a alma dele, acalmá-lo. O Senhor pode, eu não posso, eu só posso ouvi-lo, apesar que ele já se acalmou um pouco depois de eu ficar aqui meia hora ouvindo. Mas eu não quero só sair daqui com essas informações. Eu quero que o Senhor venha agora aqui desintoxicando, vem aqui purificando, desobstruindo toda obstrução, tudo que tenta fazer uma interferência na nossa via espiritual, na esfera espiritual. Traz limpeza agora nas nossas emoções, nossa alma, nosso estado psicológico, limpa, lava com o sangue de Jesus, lava com a tua palavra, lava com a água do Espírito, água viva, e sacia-nos, Senhor, nos trazendo contentamento, nos trazendo saúde e nos trazendo um tempo sarado em nossas vidas. Para a glória do teu nome, nós oramos em o nome do Senhor, o Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Dá um abraço aqui. Deus abençoe. Uma ótima noite para você. Fica na graça e na paz de Cristo, tá bom? Vou continuar orando, mas eu sei que você recebeu algo de Deus. Pode até falar agora. A pessoa já
Eu nem consigo falar muito mais das problemáticas. Parece que aquela nuvem negra passou. Ai, aquela coisa que estava me sufocando já saiu, estou aliviado agora. Irmão, você é o quê? Você é sacerdote? Não. O que é que você... Sou só filho. Assim como você pode ser. Pela fé, tá bom? Cara, você mudou a história daquela pessoa naquele momento. Você fez o discipulado. Isso é o discipulado. Isso é a simplicidade. É o anúncio das boas novas. Você fez o texto e contexto acontecer. Na prática. Na prática. Ah, mas é porque as pessoas me contam mais pela internet. Pela internet? Pronto, é igual eu tô aqui. Eu tô pela internet também. A pessoa tá ali na internet contando, no WhatsApp, né? O Zezinho não destelhou a casa. A Zezinha não fez a culinária, não fez a coisa. Foi. O Pereira não pagou o DPVAT, o IPVA. A Joaquina não desentupiu a pia, não lavou a louça do almoço. Foi. O Batista não fez meu aniversário, não me deu parabéns. A Gorete não me deu bom dia ontem. O Cirilo não foi para a escola de música. Pronto. Terminou? Terminei. Vamos fazer um momento de alívio, de refrigério? Uma imersão aqui? Como é isso? Dá para fazer pela internet? Dá. Só se acalma aí, vai. Eu tô calmo, tá? Pois respira fundo, vai. Solta, relaxa. Isso. Vai percebendo, vai entregando tudo nas mãos do Deus que você crê, que você confia. Como eu entrego nas mãos do Deus que eu confio. E se é o mesmo Deus que eu, pois pronto, tá tudo certo. O nosso Deus, Deus de nossas vidas, Deus de nossas almas, tá nas mãos dele. E vamos começar a reconhecer que ele está no controle, que ele está guiando, que ele é o pastor das nossas almas. E que a nossa família, a nossa casa, o nosso futuro está nas mãos dele. E nós agradecemos e já entregamos nossas preocupações, nossas problemáticas nas mãos dele. E agradecemos a ele por isso, por essa confiança na grandeza dele, por isso que ele é Deus. E agradecemos também pelos presentes que ele nos dá através da sua palavra, através do seu Espírito Santo, através da sua presença maravilhosa, da sua unção gloriosa, através dos dons e talentos do Espírito Santo. E agradecemos também porque ele não olha para a nossa aparência, mas ele olha para o nosso coração. Oh, Senhor, obrigado. Obrigado porque a tua palavra diz que os últimos serão os primeiros, os menores serão os maiores, os humilhados serão exaltados e os que choram serão consolados. Diz o Senhor. Gente, isso é a boa nova, isso é o evangelho, é o texto e contexto hoje, tá bom? Esse é o evangelho para nós. Que Deus abençoe vocês, uma ótima noite para quem está assistindo à noite, na graça e na paz de Cristo. E essa é a mensagem de hoje que eu tenho para vocês, tá bom? A partilha de hoje. Então, gratidão por esse momento, fiquem na paz do Senhor e, por favor, se imunizem em relação às problemáticas, sabe? Os portadores de problemáticas que chegam aos seus ouvidos. E também se examine, se flagre, se às vezes se você também não está sendo um apregoeiro de problemáticas, né? Porque a fila é grande, né, dos anunciadores das problemáticas. Tenta mudar um pouco isso, tenta dosar um pouco isso com um pouquinho de problemática, um pouquinho do evangelho. Começa assim, daqui a pouco você está 100% anunciando só o evangelho. Você está que nem eu falando, já não sou eu quem vive, mas o evangelho em mim, todos os dias, toda manhã se renova, no café da manhã. Deixa o evangelho fluir. Mesmo você tendo a sua vida corporativa, deixa o evangelho fluir. Tanto aqui na internet, como na sua vida, na sua cidade, aí, na sua vida presencial. Deixa o evangelho, você vai ver tantas coisas. Não só com as pessoas em sua volta, mas com você e o seu Deus. Experiências com o seu sagrado acontecendo aí no seu momento a sós, de solitude, de ócio, de contemplação, tá bom? Aproveita esses momentos com o sagrado
e que isso possa desenvolver a sua espiritualidade a cada dia, hoje e sempre. Se você crê, diga assim seja, amém e graças a Deus. Um ótimo momento, bom descanso, fiquem todos na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Esse foi o nosso texto e contexto. Gratidão.